Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso R e Revo.js. Estamos ao longo desses dias publicando e criando muitos materiais para fazer com que você faça uma apresentação de slides e que você possa utilizar essas duas ferramentas juntamente com o RStudio e o Quarto de forma elegante em HTML e que você não precise mais distribuir sua apresentação usando um pendrive ou qualquer outro recurso físico, mas sim utilizando a própria internet por meio de um link disponibilizando para que outros possam ter acesso. Sem mais, hoje nós estamos dando continuidade ao que fizemos na aula anterior com a nossa proposta da minha primeira apresentação. E o que nós vamos fazer hoje aqui no cabeçalho é justamente mostrar alguns temas com relação à nossa apresentação. Então, eu vou compilar aqui de modo normal, usando o botão Render, como a gente faz isso de praxe. E nós temos essa apresentação padrão aqui, né? O que é que nós queremos fazer? Nós queremos mudar o estilo dessa apresentação. Como é que nós podemos fazer? A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é justamente mudar aqui no cabeçalho e acrescentar um formato de saída. Então, percebam, a hierarquização de como nós vamos inserir este formato tem muita importância. Veja que eu vou aqui na linha 5 em formato, usando o Revo.js, acrescentar algumas configurações. Então eu vou dar um Enter. Veja que aqui ele colocou no mesmo alinhamento. Nós vamos dar um espaçamento. Aqui eu estou dando 3. Então, 1, 2, 3. Eu posso dar 2, não tem problema, tá? Mas contanto que tenha esse espaçamento. E eu vou também acrescentar os dois pontos. O que é que eu vou fazer agora? Aqui embaixo eu vou acrescentar a minha configuração. Que configuração será? Então veja, eu estou usando o formato Revo.js e em Revo.js eu estou dando outros dois espaçamentos para eu colocar os parâmetros desejados. Então o parâmetro desejado que eu vou utilizar é o tema. E qual é o tema que eu vou utilizar? Bem, existem alguns que estão disponíveis. Claro que esse tema ele tem alguns detalhes que, assim, se eu quisesse fazer um tema, né, precisaríamos ter alguns recursos a mais que extrapolam o objetivo desse curso. Mas o que é que nós vamos fazer para os temas que já estão disponíveis? Nós vamos aqui, como de praxe, utilizar a página do quarto e em Guide nós vamos em Presentations e utilizar as opções do Revo.js. E aqui na minha lateral eu tenho justamente a opção Temas. Ó. E aqui existem diversos. O default dele aqui, ó, tecnicamente ele está dizendo que é Dark, né? Não sei se Dark, por ser uma coisa escura, né, apresentou daquela forma, mas vamos testar aqui. Aqui no nosso caso, estou utilizando Dark. Beleza. Alguns padrões de utilizar aspa ou não utilizar aspa, como aqui em Title, poderia retirar ou não. Então, vamos dar preferência a utilizar as aspas para inserir o caractere, tá? Vamos ver o que acontece com nossa apresentação utilizando o default Dark. Veja que com Dark, no nosso caso, não era o padrão em si para este caso, e veja que Dark já mudou o padrão de configuração da minha apresentação. Veja como é que está aqui o meu menu, né, com opções, etc.
Vamos procurar alguma outra opção aqui que já tenha disponível, esse bait. Ó, vou pegar esse bait e vamos ver o que acontece. Bait. Veja que assim nós conseguimos mudar o layout de apresentação simplesmente com, ó, que já mudou o jeito de visualizar. Ó. Então, com bait. Existem muitos outros aqui, né? Ó. O que é importante de visualizarmos essas opções. Veja que tem alguns temas adicionais também que ele acaba comentando. Esses temas adicionais também nós poderíamos utilizar para visualizar. Então, aqui é uma forma, não vou detalhar isso aqui, então veja que isso aqui está em CSS. É quando nós queremos acrescentar algumas alterações. Então, aqui o que ele está me dando de recurso. Eu posso utilizar o padrão e acrescentar com um arquivo .scss as configurações desejadas. Veja, se você quer aprofundar, você já precisa entender um pouco mais sobre a linguagem CSS. E aqui não é o objetivo do curso em si, mas quer aprofundar, faz buscas, procura uma IA para dar auxílio nesse sentido, que aí você pode ter alterações nas configurações do seu layout. Mas já antecipo que essas configurações você precisa entender um pouco de HTML, CSS, um pouco que extrapola a ideia e objetivo do curso. Mas aí é mais uma ferramenta que você pode tranquilamente trabalhar, ok? Então, por meio dessa opção tema, lembrar apenas, só para finalizar, dos espaçamentos e da hierarquização que eu estou inserindo, porque caso eu fizesse dessa forma, ó, sem o espaçamento desejado, você já observa que já está aparecendo um monte de erro. E provavelmente na hora da compilação pode aparecer erros para mim nesse sentido. Ó, isso aqui porque que está ocorrendo este erro no IAML? Justamente por causa do espaçamento não adicionado. Então veja a sensibilidade que o IAML no cabeçalho tem na hora de renderizar. Então aqui muito cuidado. Veja que agora, ao dar os recursos necessários para entender a hierarquização, a minha apresentação, ela corre tranquilamente, como estava acontecendo. Beleza? Era isso que queríamos falar para a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!